Então vamos lá, pessoal. Nessa aula de hoje eu vou te mostrar uma simulação de como se fosse o dia da tua prova, da redação do concurso do Banco do Brasil, como é que você vai fazer, o passo a passo, no momento em que o fiscal te entrega a prova, você tem que começar a fazer ali, ok? Então acompanha comigo esse vídeo, pega sua caneta, pega seu lápis, o caderno, anota tudo, porque aqui realmente vai ter muitas informações para você entender de fato como é esse processo de elaborar a tua redação do concurso. Aqui não vai ter dicas, é gerar resultados para você ter a melhor redação possível para o seu concurso. Então, acompanhe aqui comigo. Nessa primeira página, você pode observar que eu trouxe o tema que caiu na redação do concurso, que era diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. E aí tu me pergunta, por que que eu pintei? Por que que eu separei cada parte dessas com uma cor diferente? É para você fazer exatamente isso. Primeira coisa, quando você for ler esse tema, é tu entender quais são as palavras principais, que é o que a gente chama de palavra-chave. Então, você vem aqui e marca diferentes interesses de empresas, é o foco aqui também, clientes, limites da privacidade digital. E aí tu pensa, é tudo, né, professora? Sim, é o foco que a gente vai utilizar aqui na nossa redação. Tem palavrinhas aqui, tem termos que são extremamente importantes. Por exemplo, esse e-clientes é uma soma de ideias. Significa que você não pode esquecer de falar deles também. Vou ficar aqui falando só de empresa, empresa, empresa e esqueci dos clientes? Não, não funciona assim. A mesma coisa desse e os limites da privacidade digital. Então, significa que você precisa ter atenção e não esquecer de tocar em cada um desses aspectos. E aí, tu entendendo esse primeiro passo de ler a frase do tema, circular as partes principais, você está liberado para ir para a nossa próxima página, que é o texto motivador. E agora eu vou te mostrar como é que você vai fazer aqui essa etapa. Bora lá. A prova passou para a gente o fragmento número 1, o nosso primeiro texto. Então, normal, você chega lá e vai fazer a leitura. Sem fazer cópia, nada, nada, nada na sua redação, porque senão o seu texto é zerado. Então, vamos ver aqui comigo como é que você pode fazer. Primeiro, utilize os fragmentos de texto a seguir como motivadores. A prova já destaques para você, gente. É só para entender melhor, não é para copiar. A seguir como motivadores para a produção de sua redação. Não os copie. Jamais, nunca, 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 nunca. E aí vamos entender o que, que o texto traz. Privacidade digital. Eu não tenho nada a esconder. Eu marquei aqui, é como se você estivesse na prova circulando, só para você ir entendendo cada vez mais o que, que esse texto quer que você faça. Fragmento 1. Ao longo dos últimos 16 meses, enquanto venho debatendo sobre esse problema ao redor do mundo, toda vez me deparo com o mesmo argumento. Eu não me preocupo muito sobre as invasões de privacidade, circula aí, porque eu não tenho nada a esconder. A minha reação também é sempre a mesma. Ao pegar uma caneta e escrever meu endereço de e-mail num pedaço de papel, eu digo à pessoa: aqui está meu endereço de e-mail. Agora eu quero que você me mande um e-mail com todas as suas senhas de todas as suas contas na internet. E não estou pedindo só as senhas das suas contas bonitinhas e respeitáveis que você utiliza no trabalho, mas todas as contas, porque eu quero poder fazer o que eu quiser com elas e ver tudo o que eu estiver fazendo online. Ler o que eu quiser, ler e publicar o que eu julgar interessante. Até você não é uma pessoa má. Não, na verdade ele diz assim, até porque você não é uma pessoa má. E já que não está fazendo nada de errado, você não deve ter nada a esconder. Nenhuma dessas pessoas me mandou o e-mail que eu pedi. Então, você, se fosse tu, tu daria tuas senhas, tu daria teu e-mail, tu daria todos esses acessos às tuas informações. Então, a prova do concurso queria que você fizesse essa reflexão para trazer também na tua redação, né, em forma de texto dissertativo argumentativo. E uma coisa que muitos não fazem, mas eu indico, é você observar aqui embaixo. O texto tem Glenn Greenwald, essa palavra em inglês difícil. Por que a privacidade importa? Aí tu já vai ativando na tua mente. Por que é que importa? O que é que eu posso aproveitar para trazer reflexões na minha redação sem fazer nenhum tipo de cópia? Então, esse seria o nosso texto. A gente só está lendo para confirmar se realmente entendeu o que o tema está pedindo ou não. Depois desse, veio outro fragmento, que é o número 2, e diz o seguinte: mas falar que você não precisa ou não quer privacidade porque você não tem nada a esconder é assumir que ninguém deveria ou poderia esconder qualquer coisa, incluindo seu status de imigrante, histórico de desemprego, histórico financeiro e histórico médico.
Você estaria assumindo que ninguém, incluindo você mesmo, pode opor-se a revelar para qualquer pessoa informações sobre as suas crenças religiosas, afiliações políticas e atividades sexuais. Como se revelar esse tipo de informação fosse a mesma coisa do que revelar seus gostos musicais, filmes e livros prediletos. Esse é o nosso textinho básico, só para a gente ter um aprofundamento sobre o tema. E aí, o que acontece? Aqui embaixo. A privacidade digital é o controle pelo indivíduo da disponibilidade de informações a seu respeito. É você dizer e você permitir o que pode ou não ser publicado, o que pode ou não ser divulgado, ok? E aí ele vem aqui, ó. Deixa eu ver. Relacionadas à navegação em sites de compartilhamento, redes sociais e comércio eletrônico, considerando a importância da segurança de dados para a vida dos cidadãos, elabore um texto dissertativo argumentativo em que você discuta o seguinte tema. Aí ele vem e traz a frase para você aqui. Diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. Então, você não vai esquecer de falar sobre cada uma dessas fases. Entender por que são esses diferentes interesses das empresas, o que elas querem, qual é o objetivo dela. E os clientes? Eles querem seus dados assegurados, eles não querem que suas informações sejam divulgadas. É uma troca que tem entre esses dois, mas por meio de uma segurança digital aqui também. E aí ele tem aqui, ó, e os limites da privacidade digital. E aí você lendo esse tema, circulando as principais palavras, fazendo a leitura do texto motivador para confirmar se tu realmente interpretou da forma certa, você vai conseguir chegar aqui nesse passo a passo que a prova passou. Olha só, no desenvolvimento do tema, o candidato deverá demonstrar domínio da escrita padrão, ou seja, tu não pode colocar palavras aqui do teu dia a dia, palavras informais que você conversa com teu colega, com tua amiga, ok? É uma escrita padrão, de acordo com a nossa gramática. Então, dá uma segurada assim nessas palavras do seu dia a dia, porque na redação do concurso a gente não pode trazer essa situação. Outra coisa que a prova pediu: manter a abordagem dos limites da proposta, sendo apenado caso copie ou parafraseie o texto alheio. Ou seja, tem um texto motivador só para tu entender, se tu confirmar realmente se você tinha entendido o que a prova quer que você escreva. Não é para você fazer cópia, nem se for um detalhezinho, não é para você pegar o que tem no texto motivador e nem tentar reescrever, fazer essa paráfrase, como se o corretor não fosse identificar ali que você fez isso no teu texto. Então vá além, busque as informações que você realmente estudou durante essa preparação para colocar no teu texto. Sabendo disso, tem uma próxima observação. Redigir o texto no modo dissertativo argumentativo, ou seja, uma introdução, desenvolvimento e conclusão, trazendo essa tua argumentação e posicionamento, não sendo aceitos textos narrativos nem poemas, ou seja, às vezes o aluno está ali para brincar, ele chega no concurso e começa a fugir dessa dissertação argumentativa, bota ali poema, bota umas narrativas, coisas que não tem nada a ver com o nosso padrão, introdução, desenvolvimento, conclusão de uma dissertação argumentativa. Então, não faça isso, não jogue seu dinheiro fora, até porque você pagou ali para estar nesse momento. E também tem a questão do seu futuro, que depende também disso, porque é sua aspiração, é o seu desejo ser aprovado. Então, vamos lá. Demonstrar capacidade de seleção, ou seja, escolher as melhores informações que têm a ver com o tema. Organização, entender o passo a passo da estrutura textual, que inclusive durante a mentoria, nas minhas aulas particulares, eu fui explicando exatamente como você vai fazendo, ok? E relação de argumentos, fatos e opiniões para defender teu ponto de vista. Não existe você comprovar algo se você não tem um ponto de partida, que era uma informação muito boa que está relacionada para aquele contexto, para aquele problema que você quer tratar. Então, tenha cuidado aqui nesse aspecto. E aí, outra coisa ele põe, apresentação da redação. No mínimo, vamos lá, 25 a 30 linhas, sempre trabalho aqui com a questão de 27, 28, 29, 30, para você fazer uma boa argumentação, mantendo-se no limite do espaço da redação, aquele enquadramento que você recebe. Não é ultrapassar a margem, não é deixar aqueles buracos ao final da folha, não. É você realmente escrever rente. Precisar dividir a palavra, continua na linha de baixo. Depois ele pede. Faltou o like. O texto definitivo deverá ser transcrito para a página de redação. O texto da folha de rascunho não será considerado,
com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta e em letra legível. Então, tenha cuidado com a cor da sua caneta, leve uma boa, faça o teste em casa, vê se ela realmente está funcionando para tu não ter problema lá no dia da prova e manchar tudo, não ter como escrever, acabou a tinta e acontecer esse tipo de problema, que pode ser muito bem organizado em casa, você tendo essa boa escolha da sua caneta. Outra coisa, a redação não deve ser identificada por meio de assinatura ou por qualquer outro sinal. Por exemplo, o aluno botar lá o nome dele no meio da redação ou deixar um bilhetinho de Por favor, corretor, me dê uma nota boa, eu quero passar nesse concurso. não se identifique, não escreva, não faça assinaturas, nenhum outro desenho no meio da sua redação. Por exemplo, eu já recebi redações que o aluno botava lá, I de introdução, D de desenvolvimento, C de conclusão, não identifique nada, faça apenas o seu texto, certo? E aí sim, agora que você entendeu sobre essas questões de texto motivador, como a gente organiza, como faz aqui uma boa sequência, vou fazer uma construção de uma redação com esse tema que foi passado aqui, junto com vocês, para tu entender e fazer uma revisão de cada etapa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, olha só como é que funciona. Na introdução, a gente tem uma sequência certa, uma sequência adequada para fazer uma boa construção textual. E isso, durante a mentoria, eu fui explicando no passo a passo como é que você faz. Então, olha só, como o nosso tema de redação, eu já fiz aqui a leitura para vocês, vamos observar, eu vou até voltar aqui novamente e ler, ó, só para confirmar, diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. Retomando, refrescando esse tema, tendo entendido o texto motivador, a gente está liberado para começar a escrever a nossa redação, nosso rascunho, beleza? E aí você começa aqui com o seu projeto de texto. Quando for começar a redação, escreve lá no rascunho bem pequeno as palavras: informação e tese. Sabendo que a gente começa a introdução por uma boa informação, eu escolhi essa daqui. Eu vou fazer a leitura para vocês e explicar o porquê de ter usado para esse tema de redação. Então vamos lá. Segundo Albert Einstein, físico alemão, ou seja, eu não peguei uma pessoa aleatória, eu peguei uma pessoa renomada, um estudioso. E aí eu coloco aqui, ó, segundo Albert Einstein, físico alemão, tornou-se aparentemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. Então, essa frase que eu peguei dele, essa citação, eu utilizei porque ela também toca nessas questões de tecnologia, que tem tudo a ver com privacidade digital, que também está contida dentro do nosso tema de redação. Mas eu não uso essa informação aleatória. Eu tive a minha estratégia. Tu vai observar agora o que foi que eu fiz em seguida. Olha só, vamos entender o porquê que eu usei essa informação do Albert Einstein. Dessa forma, eu estou entrando na minha tese, né? É o momento de se posicionar sobre o tema, apresentar ele. Dessa forma, análogo ao pensamento, ou seja, semelhante ao pensamento desse pesquisador renomado, no Brasil ocorre algo semelhante ao observarmos, ou seja, estou trazendo para a nossa vida, né, o nosso dia a dia, ao observarmos os diversos interesses de empresas e clientes, estou apresentando o tema da redação, fazendo essa relação, bem como os limites da privacidade digital, devido não só a aumento de crimes cibernéticos, esse é meu primeiro argumento, é minha causa que veio do tema de redação que eu quero falar com mais profundidade lá na frente no meu desenvolvimento, mas também a invasão da vida particular do indivíduo. Esse é o nosso argumento 2. É uma situação que eu quero falar lá no meu desenvolvimento número 2. Cada parágrafo tem sua função, tem a sua separação. Então, aqui eu fiz essa seguinte divisão, já fechei meu parágrafo de introdução, deixei ele completo, bem estruturado, apresentei meu tema, trouxe um repertório, uma informação de cara para demonstrar que eu tenho conhecimento aqui também, que eu estudei sobre esse assunto, tá certo? E eu tendo feito essa sequência da introdução, a gente parte para o desenvolvimento número 1 e depois o desenvolvimento 2. Aqui eu peguei a questão do aumento de crimes cibernéticos, é o meu argumento 1, então eu vou falar sobre isso no meu desenvolvimento 1. Então, olha só como foi que eu estruturei esse meu parágrafo de desenvolvimento. Primeiro, a gente começa indicando o assunto, né? A ideia central do parágrafo nas primeiras linhas. Aí eu coloquei: com efeito, o elevado número de crimes cibernéticos, que é o meu primeiro argumento, configura-se como um dos complicadores dessa situação. Pronto, já indiquei para o corretor qual é o foco do meu parágrafo, é o meu primeiro argumento.
Ele tendo entendido a sequência desse parágrafo, o que é que vai tratar, depois eu vou ter que ter um ponto de partida, a minha informação para me ajudar a comprovar essa situação. Então, eu fui lá na lei, busquei como repertório, como informação para me ajudar a argumentar. E aí eu coloquei. A exemplo disso, eu gosto muito desse conectivo para a gente fazer a questão de vou apresentar o meu repertório, a minha informação. E aí eu coloco. A exemplo disso, parafraseando a Lei 2.737 de 2012, é tido como um delito, até porque eu estou falando de crimes cibernéticos, né? O ato de invadir dispositivo informático alheio com o objetivo de adquirir, alterar, destruir dados ou informações sem permissão expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Isso está na lei. É o meu conteúdo, é a minha informação. Você pode escolher seu filme, sua série, sua música, seu documentário, não importa, desde que esteja relacionada para o argumento que você está falando. E por que foi que eu escolhi a lei? Porque que eu tenho como ponto de partida essa lei? Porque eu estou falando de um crime cibernético. E apesar de ter essa lei, ainda não está sendo cumprido do jeito que deveria. Então, aqui na minha argumentação, eu vou colocá-la. No entanto, mesma coisa de porém, é notório, ou seja, é visível que apesar de existir a lei, por conta dos interesses das empresas atrelados a uma má fiscalização dos dados dos clientes, a proteção das informações são negligenciadas. Então, ok, tem a lei, mas não está sendo cumprida do jeito que deveria ser. Não está sendo executada, fiscalizada do jeito que deveria. E aqui eu trago o que, por consequência, fere o princípio constitucional garantido e caracteriza-se como um desrespeito demasiado ao cidadão brasileiro por parte dessas instituições. Então, a minha argumentação é essa, de que, apesar de a gente ter essa segurança, na verdade, esse direito garantido, ainda tem algumas falhas que a gente precisa ajustar porque está sendo um desrespeito com o cidadão. Então, aqui eu estou tocando na questão do primeiro argumento da minha introdução que eu citei, que são os crimes cibernéticos, tá certo? É assim que a gente constrói um parágrafo de desenvolvimento sem fugir do tema que foi passado. E aí, eu deixei como exercício para você fazer em casa o seu desenvolvimento 2, seguindo esse passo a passo, de indicar o assunto do parágrafo, que é o teu argumento 2, trazer um ponto de partida, uma informação para te ajudar a comprovar e argumentar e se posicionar de forma explícita, sem deixar que o corretor fique tentando adivinhar o que tu queria dizer ali com aquela informação. Beleza? E aí, passado isso, você vai fazer seu desenvolvimento 2 como exercício. Eu trouxe aqui a nossa conclusão. Para o teu concurso do Banco do Brasil, tem duas formas de fazer, né? Você sabe, já expliquei durante a mentoria nossos 2 métodos. Trouxe aqui um deles e aí você vai ver como fazer, como elaborar, que é o sistema de proposta de intervenção. É resolver os problemas que tu fez no teu texto. E olha só, se eu estou falando aqui da conclusão, eu coloco primeiro uma retomada, você pode retomar ou o teu tema de redação, ou retomar os problemas que você estava falando, ou algum repertório que você usou ao longo da redação, e depois dessa retomada eu venho resolver o primeiro problema que tem no meu texto, que está lá no desenvolvimento 1. Resolvendo ele, eu estou liberada para resolver o problema 2, que está no desenvolvimento 2. Então, vamos olhar aqui como foi que eu fiz. Infere-se, portanto, a urgência de ações interventivas com o objetivo de amenizar a questão do elevado índice de crimes virtuais, que era o meu primeiro argumento, bem como a invasão da privacidade do cidadão, que é o argumento 2, perante aos interesses das empresas e dos clientes. Estou retomando aqui uma parte do tema também, para dizer para o corretor que eu não esqueci o foco da redação. Depois eu estou liberada agora para resolver o problema, que está no desenvolvimento 1. Então, vamos lá. Para tanto, o Poder Judiciário, ele que vai resolver, deve cumprir, o verbo cumprir vai me indicar a ação. Então, vamos lá. Deve cumprir efetivamente o julgamento dos indivíduos que cometem delitos cibernéticos, até porque o meu primeiro problema tocava nessa questão. Então, vamos fazer aqui uma proposta coerente, né, que faça sentido. Por meio de quê? Por meio de uma fiscalização mais intensa nesse setor. Então, aqui você está liberado para colocar quem é que resolve, o que é que ele vai fazer, por meio de quê, qual é a intenção. Não necessariamente todos esses elementos vão ser regra, mas pelo menos uns 3 ali para fazer uma boa proposta é interessante. Deixei como exercício você elaborar a proposta para o problema número 2,
que está lá no seu desenvolvimento 2 que você vai criar. Então, assista essa aula mais uma vez, pega aqui essa essência de como fazer, do momento em que você recebe a prova, o fiscal te entregou, e você vai ler o tema, vai ler o texto motivador e vai começar a fazer tua prova, tá certo? Se você gostou dessa aula, eu ainda tenho uma mentoria de revisão para redação do Banco do Brasil, ela tá no passo a passo, de introdução, desenvolvimento, conclusão, argumento, repertório, coesão, tudo. Ela é bem completa para tu realmente entender como você vai fazer uma boa redação para o seu concurso. Lembrando que você tem que tirar de 70 para cima. Independente se tu for incrível, maravilhoso na prova, se a redação não tiver de 70 para cima, você está eliminado. Então é por isso que ela é tão importante e é necessário que você tenha cuidado com essa disciplina também. Tá certo? Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui no vídeo. Olha a descrição também para você entender mais sobre a mentoria, como é que funciona, agendamento. Tem material aqui de repertórios, de modelo pronto, se você tiver interesse. Então, olha só aqui a descrição e eu te aguardo no nosso próximo vídeo.